Olá, meus irmãos, nós chegamos ao 5º domingo do tempo da Quaresma, um tempo em que nós nos aproximamos mais ainda da meditação da paixão de Jesus, dos seus sofrimentos. É um tempo de penitência, a gente sabe. Precisamos, nesse tempo, sobretudo, trabalhar na conversão do nosso coração, e isso é um tempo verdadeiramente cheio da graça de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela vem sempre nos ensinar, a gente sabe disso. E abrir o coração para a realidade da palavra de Deus significa abrir o coração também para que Deus possa trabalhar dentro de nós, né? Através daquilo que a gente mais precisa para poder ser santo na nossa vida cristã. O evangelho desse domingo é o trecho da mulher adúltera, né? E justamente nos apresenta a grande revelação da misericórdia de Deus, que não entra dentro dos nossos esquemas. A cena é carregada de tensão. Uma mulher surpreendida em flagrante adultério é levada pelos fariseus e escribas diante de Jesus, né? E a gente sabe que a lei de Moisés prescreve justamente a lapidação para esse pecado, né? Além de ser uma grande humilhação, o fim, digamos, desse pecado era literalmente a morte física, né? E justamente, no entanto, seus acusadores não buscavam, olha só, a justiça, mas querem armar uma cilada, né, contra Jesus, contra o Mestre. Nós sempre vemos, né, nos evangelhos, quando Jesus fala, quando Jesus realiza um milagre, sempre do lado tem também o fechamento do coração humano, sobretudo através dos fariseus, dos mestres da lei, dos anciãos e tudo mais, né? Não existe neles uma intenção pura, por exemplo, de conversão, de misericórdia, de mudança de vida. Então, para eles era muito mais fácil acusar Jesus do que mudar a própria vida, do que converter a própria vida. Justamente porque pede deles compromisso, né? Isso é horrível, porque quando Jesus, falando às multidões, né, de repente vê aquela pequena porção de pessoas ali, os fariseus, por exemplo, né, que não estavam com o coração, digamos, pleno ali, sincero, como eu dizia, buscando verdadeiramente escutar Jesus e converter a própria vida. Jesus, sabendo e conhecendo, né, digamos assim, a maldade do coração deles, tantas vezes o Senhor quis atingir esses mesmos corações, né, para poder alcançá-los e mudar a vida. Porém, não era assim, né? E não era diferente do evangelho de hoje. De repente, essa mulher está ali diante de Jesus e, sim, eles esperavam a resposta de Jesus, né? Naquele momento de silêncio e expectativa, Jesus não responde imediatamente. Ele se inclina e escreve com o dedo no chão. E esse gesto é misterioso, precede as palavras que mudam o curso dos acontecimentos e revelam a verdade mais profunda. E Jesus vai dizer: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Ou seja, nós sabemos o que aconteceu, né? Partindo assim começando dos mais idosos, né? Os mais velhos, eles iam deixando ali as pedras e iam saindo, porque tinham muitos pecados, né? E isso faz refletir a nossa vida, caríssimos, queridos, justamente para pensar, né? Todos nós estamos na mesma barca, todos nós buscamos a nossa conversão, ao menos desejamos isso, né? Porém, também todos nós temos pecados, digamos, e esses pecados, tantas vezes, realmente nos afastam da graça de Deus. E quando nós buscamos o sacramento, sobretudo da conversão, no arrependimento sincero, como é bom passar pela experiência do perdão, como é bom passar pela experiência da misericórdia, do acolhimento, sem sermos julgados de forma cruel, como esses homens, né, faziam com essa mulher. Um a um, né, seus acusadores se retiraram, deixando a mulher sozinha diante do Cristo, a miséria e a misericórdia. E é exatamente nesse momento, olha só, que explode a misericórdia divina. Mulher, ninguém te condenou? A pergunta de Jesus, né? A pergunta essencial de Jesus. De repente, ali, a mulher, humilhada pelo seu pecado, e a grande misericórdia de Deus, na pessoa de Jesus, olhando essa mulher, faz a pergunta: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, ela vai dizer. Aí Jesus, né, complementa: nem eu te condeno, vai e não peques mais. A beleza dessa ordem de Jesus, né, da misericórdia de Jesus, da bondade de Jesus,
não há uma condenação para essa mulher, mas um convite sincero à conversão. Não há desprezo, mas acolhimento. Não há indiferença, mas um amor, olha só, que regenera. E é justamente isso, meus queridos, que nós devemos acolher para a nossa vida como sinal do grande amor de Deus, acolher para a nossa vida no sentido de que naquela mulher humilhada por causa do seu pecado e era acusada de forma tão violenta, é cada um de nós, cada um de nós. E o que é que nós precisamos fazer? Humildemente, como ela, reconhecer, né? O pecado, sim, Senhor, ninguém me condenou, sou culpada, mas ninguém me condenou. E Jesus, na sua misericórdia, com o seu olhar de compaixão, de amor, olha para a mulher de repente e diz: nem eu te condeno, vai. E ele dá a ordem de não pecar mais. E essa deve ser a ordem que nós precisamos acolher no nosso coração, queridos. Esse tempo de Quaresma, como eu dizia, é um tempo que nós precisamos acolher verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor deseja e quer para nós, para a nossa conversão, para a santificação da nossa vida. Crescer na misericórdia, crescer na compaixão e no amor, significa, meus queridos, permitir que o Senhor realmente seja Deus em nós. E a ação de Jesus, que é uma ação misericordiosa, certamente nós podemos imitar, sobretudo com aqueles que são, digamos assim, tidos, né, como pecadores, que são excluídos, que não são amados e nem muito menos ajudados, né, no processo de conversão. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça verdadeiramente de mudar a vida, de mudar também o conceito que nós temos de orgulho, no sentido de que eu preciso deixar de lado esse orgulho, pedir perdão ao Senhor, confiar na sua bondade, confiar na sua misericórdia e seguir em frente, sabendo que Ele me ajuda, que a sua graça é sempre comigo e, claro, o olhar misericordioso de Jesus, o abraço misericordioso de Jesus, a sua bênção vai me dar força todos os dias para vencer o mal. Queridos, que nesse quinto domingo nós possamos crescer sempre nessa dimensão do amor e da misericórdia, sabendo que Deus é muito, muito maior do que qualquer miséria humana. Deus os abençoe, estamos juntos.